Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Seja bem-vindo mais uma vez a todos na casa de Deus. Essa casa é para todos nós. Esse lugar é para mim, é para você que está aqui presente. E você, olhe para a pessoa que está do seu lado, hein? Fala para ela, você é o escolhido de Deus. Você foi escolhido para ouvir a palavra de Deus hoje, nessa noite. Você é um canal de bênção para a sua família. Amém? Quem crê assim, a palavra do Senhor mais uma vez. Aleluia. Amém, amados? Mas eu quero fazer uma pincelada no que vocês já, nesse julgal, estavam tendo. Várias mensagens que estavam aqui presentes. Fantástica, né? Eu já pesquisando ainda agora há pouco, né? Quais são os problemas que podemos adquirir usando o aparelho celular e as redes sociais? Preste atenção. Problemas de saúde mental. A posição constante às redes sociais pode gerar ansiedade e estresse. Fique ligado, hein? 2. Depressão. A comparação social e a exposição a conteúdo negativo podem contribuir para a depressão. Fique ligado, principalmente jovens, hein? 3. Baixa autoestima. A comparação com outros nas redes sociais pode afetar a autoestima. Às vezes temos que comparar. Ah, a pessoa mais linda, olha, não sei o quê. Cuidado com a autoestima. Problemas relacionados, isolamento social, isso é muito importante. O uso excessivo de redes sociais pode levar ao isolamento social. Problema de comunicação. A comunicação virtual pode substituir a comunicação presencial, levando problemas de relacionamento. Isso é fato. Às vezes, nós conversamos quando estávamos almoçando, jantando. É difícil nós vermos isso nas famílias no dia de hoje. Eu vejo muita gente pegando prato, indo para os seus quartos, cada um para o seu quarto. Rapidamente eu quero enfatizar, abrir um parênteses. Eu conversando com um rapaz já muito de idade, ele falou: Jean, eu estou muito arrependido. Aí eu falei: por quê, abençoado? Porque minha casa era pequena, era toda dividida, mas era bonitinha. Todo dia eu falava com meus filhos, né? Na hora, quando eles iam para a escola, iam para a faculdade. Aí, não sei o que deu na minha cabeça, eu tive vontade de comprar uma casa maior. Ele fez isso, comprou uma casa maior. Ele, estou me arrependido na alma. Ele falou bem assim: mas por quê? Ele, não vejo mais meus filhos, não vejo mais quando eles chegam, porque quando eles vão almoçar, jantar, eles pegam o prato dele e vão para os quartos. Eu não vejo mais ninguém, e eu estou arrependido. Fica a dica, hein, pai e mãe. Amém, amados? Problemas e desconfiança. Aliás, problemas, ciúmes e desconfiança. A exposição a conteúdo de outros nas redes sociais pode gerar ciúme e desconfiança. Distração. O uso excessivo de redes sociais pode ser uma distração e afetar a produtividade. Produtividade no trabalho, na escola, em qualquer departamento. O celular pode te distrair. Fique ligado nisso. Dificuldade de concentração. A exposição constante às redes sociais podem afetar a capacidade de concentração. Isso é fato, hein? Privacidade. O uso de redes sociais pode comprometer a privacidade. Cyberbullying. Olha, as redes sociais pode ser um ambiente propício para a cyberbullying. Isso é muito fácil, está acontecendo muito isso nas escolas, gente. Nas escolas, no trabalho e vários outros problemas, como vício. O uso excessivo de redes sociais pode levar a vício. Impacta o sono. O uso de aparelhos celulares e redes sociais antes de dormir pode afetar a qualidade do sono. Aí eu pergunto de vocês: quem dorme com o celular do lado? Não precisa responder. Mas eu sei que tem gente que dorme com o celular do lado. Ah, Jean, mas eu vou para o trabalho, tem que ser um despertador.
Fala a verdade. Pode enganar eu aqui, mas Jesus está te olhando. Redes sociais, quer dormir, está com sono, coloca nem do lado. Tem coragem, né? Às vezes esquecemos até de orar. E quando vai orar, chega nem a 5 minutos. Senhor, obrigado pelo esse dia, obrigado pela minha família, pronto. Mais ou menos assim. E fica essas pinceladas que eu queria dar, só para não enfatizar, para não deixar em branco hoje. Amém, amados? Mas eu quero trazer mais um assunto que é muito simples, que encontra-se, vamos lá? Em Marcos, capítulo 4, 35, que fala Jesus e a tempestade. Vamos falar bastante de tempestade hoje, mas eu quero colocar a tempestade como nossos problemas do nosso dia a dia. Amém, amados? Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Passou. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas se morremos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então, perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Último. Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Abba, esse é o nosso Jesus, o Senhor dos Senhores, é nosso Deus. Exatamente esse episódio aconteceu um belo dia. Ele passou o dia todo ministrando a palavra de Deus. E ao até entardecer da noite, já chegando à noite, vamos dizer, quase 6 horas, já está anoitecendo, ele fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Né? Vamos para o outro lado dali da Galileia. Mas, independente da circunstância que estamos vivendo, todos passam por um momento de tempestade. Veja o que Jesus ensinou a respeito disso. Após a passar o dia inteiro ensinando a multidão, Jesus, como nós vemos aqui, ele pediu para todos entrarem no barco, que ele ia atravessar. E nessa travessia, como ele passou o dia todo ministrando, ensinando sobre o reino, né, se nós se aprofundar, ele fala que estava ensinando sobre o reino. Ele descansou. Ele descansou. E o que aconteceu? O que nós lemos? Aconteceu que veio uma grande tempestade. Uma tempestade. E as tempestades, elas são inevitáveis. Todas as tempestades são inevitáveis. Ela chega para rico, ela chega para pobre. Ela chega para jovem, ela chega para velhos, a tempestade chega para os crentes. Ela chega para todos. Ela chega para os brancos, para os negros, e às vezes ela se manifesta, por exemplo, no divórcio, no financeiro, na enfermidade, no luto, no acidente. Nós não vivemos blindado. Nós estamos sujeitos à tempestade, sim ou não? Quem não tem problema, levanta a primeira mão. Quem não tem problema? Todos nós temos problema, todos nós passamos por uma tempestade no nosso dia a dia. Não importa que seja no trabalho, na faculdade, na sua própria casa. Às vezes com simples problemas domésticos, uma televisão, com o seu filho ali tirando do sério a mãe. Mas isso nos mostra que, independente da circunstância que estamos vivendo, todos passam por momentos de tempestade.
elas são as inevitáveis. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, João 16:33. Quando escreveu a sua primeira carta, o apóstolo Pedro não só incentivou aqueles que estavam passando por problemas a ficarem firmes, como também disse que aos irmãos em todo o mundo passavam pelo mesmo sofrimento. Isso é muito importante, porque milhões de anos já escreveu. Pedro escreveu que todos iam passar por problema. Isso Pedro, não foi nem Jesus, né? Muitos personagens da Bíblia também, passaram por tribulações. Exemplos, vamos lá. Jó. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas o salvou do fogo. Deus não livrou Daniel de passar pela cova de leões, mas fechou a boca dos leões. Paulo tinha um espinho na carne, foi preso, perseguido, apedrejado, apanhou injustamente, naufragou o barco, mas isso não fez eu parar. Aqui eu tenho outra pergunta, não precisa responder. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade de seguir a Jesus? Às vezes, nós deixamos de seguir a Jesus por causa de mimimi, conversas. Nós, às vezes, deixamos de vir para a igreja por causa, sabe de quê? De redes sociais, por causa do futebol, por causa de novela. Muita gente pode, por que não? Eu já vi gente. Jesus, ele não vai tirar você da fornalha. Você vai passar para a fornalha, mas você não vai ser queimado. Assim como ele fez. Porque nós temos que passar o processo. E o processo, nenhum sabe, nenhum desconfia. O único que sabe do processo que vai passar, que já passou por nós, foi Jesus. Porque o processo que nós vamos passar, a tempestade, melhor dizendo, ninguém sabe o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Não importa o problema que nós estamos passando, não importa que você está enfermo, você está desempregado, não importa, o importante, Jesus está no barco. Basta a gente crer, porque a graça já nos abundou de tal maneira, nós temos que prestar atenção. Por isso, o síndrome do coitadinho não combina com quem é cristão. Temos que estar preparado para a tempestade, que certamente em algum momento ou outro virão. E não podemos deixar que elas nos parem. A tempestade vem para mim e vem para você. E nós temos que ficar preparados, nós temos que ficar blindados em Cristo, porque nem eu, nem você estamos blindados. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, já somos mais do que vitoriosos. 2, as tempestades são imprevisíveis. Além de serem inevitáveis, as tempestades são também imprevisíveis. Pense comigo, o mar da Galileia era conhecido por suas tempestades, fortes e repentinas. Uma realidade até hoje, isso de fato acontece. Um cientista, deixa eu ver o nome do cara, Warren Wiersbe. Ele compartilhou no livro dele. Aí eu pesquisando, eu encontrei isso. Isso é fato. A experiência dele, ele compartilhou. Enquanto ele cruzava esse mar, numa tarde de verão, ele perguntou ao guia israelita se ele já havia enfrentado alguma tempestade nessa região. Ele falou, com certeza. Respondeu, balançando a cabeça. E não quero passar por outra de novo. Para ver como as coisas são sérias. A sua geografia, olha como é que é. A sua geografia influencia muito nisso. É um grande lago de água doce que, além de ficar a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e é cercado por 3 grandes montanhas. A mistura do ar quente que ficava em volta do mar com o ar frio
que vem das montanhas acaba gerando uma espécie de efeito estufa, que gera estas tempestades. Boa parte dos discípulos era pescador. Estavam acostumados com esses problemas de tempestade, esses problemas vendavais, temporais. E talvez você esteja perguntando, por que todas essas informações estão passando, pastor? A resposta é a seguinte: para mostrar que mesmo conhecendo a realidade do local e mesmo tendo experiência, eles foram pegos de surpresas. O mesmo acontece conosco. Não importa o quanto conhecemos e o quanto temos de experiência, a tempestade da vida nos pegam de surpresa. Uma enfermidade, uma traição, uma crise familiar, uma crise financeira, um acidente, elas chegam sem avisar e nos pegam de surpresa. No dia de hoje, eu quero enfatizar a família. Quantas mães estão buscando pelo seu filho que estão perdidos aí fora, com o problema que essa tempestade, ou uma enfermidade em casa, ninguém sabe. Né? Às vezes, que nós passamos pela essa tempestade, essa tribulação, ou esse problema, como queiram, nós ficamos desesperados, assim como ficou os discípulos. E nós ficamos sem saber o que fazer. Nós ficamos desesperados e esquecemos quem está do nosso lado, quem está conosco. Eu quero contar um fato, abrir um parênteses sobre a minha pessoa mesmo. Que eu acho que foi ano passado, ou retrasado, aconteceu. Eu tenho um carro, todo mundo sabe, eu trabalho com ele. E eu tinha tirado um carro com o meu irmão. Né? Para ele pagar, e vai. Ele passou bem uns 5 meses sem pagar. Tá. Nem um dia apareceu alguém para buscar o carro dele, porque passar de 2 ou 3 prestações, as autoridades vão lá, o banco, melhor dizendo, vão lá e apreendem o seu carro. Eu acho que eu deixei de pagar, aliás, eu estava com dinheiro e eu não paguei. Não sabe aqueles momentos, pega água, a conta da água ou de energia, tu quer deixar uma atrasar para pagar a outra? Aí fui fazer essa brincadeira com o carro. No outro dia foram lá pegar o meu carro. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, meu irmão já está bem com umas 5 ou mais prestação, a minha logo já foi prender meu carro. E aí vou lá, mas pastor, aconteceu isso? Aconteceu. Ser humano acontece. Por que não pode? Se tu não pagou, cuidado, se não pagou a água, vai cortar a sua água. Se não pagar a sua energia, vão cortar a sua energia, assim sucessivamente. E levaram o meu branquinho, minha ovelha branca, que eu trabalho. Pensa num homem desesperado, querendo resolver. Eu ligava para fulano, ciclano, só não liguei para o principal, para quem? Jesus. Vinde a mim, né? Vinde a mim, Jesus me chama, vinde a mim. E graças a Deus que eu tenho uma auxiliadora, a pastora Shirlene. Amor, para. E eu ainda insistindo, ligando, fulano, ciclano, e não, tudo errado. E eu desesperado, não sabia se eu chorava ou ligava, né? E ela foi muito sábia. Para. Até que eu parei, soltei o celular, e ela, vamos orar. Pegou na minha mão e fomos orar. Incrível, gente, incrível. Só Jesus, isso é fato, estou contando o meu testemunho. Aí de lá, eu relaxei, fui beber água. Sempre é bom. Aí eu comecei a ligar. Incrível, Jesus vai te apontando as pessoas certas para quem vai te ajudar. Apareceu advogado, apareceu gente que me ajudou com o financeiro. Eu acho que durou esse processo 1 mês, eu fiquei sem carro por aí. E tentou bater a depressão, a ansiedade. Aí, graças a Deus, eu tenho mania de correr. Isso que me salvou, que eu posso dizer. Eu via muito, foi no tempo, eu acho que quem está aqui, a dona Rosa vai lembrar, o seu Ademar, que eu encontrava eles indo para o trabalho. O Ademar ia deixar a Rosa lá embaixo. Você lembra, Rosa?
Eu estava correndo, vinha desde aqui da hora, já ia correndo lá para o parque. Sempre eu encontrava eles. Né? E isso me livrou de uma depressão, meus amados. Senão, não sei o que eu ia fazer. Mas eu quero dizer com isso, Jesus estava no barco. Graças a Deus, minha esposa foi mais sábia do que eu. Porque homem incrível, homem é assim, homem que leva muito por impulso, quer logo resolver na hora, quer logo aquilo na hora. Né? Se não for a mulher, ei, para, te acalma, vamos tentar de outra forma. Vamos buscar a Deus, vamos orar. E nesse caso, aqui, voltando para a mensagem, se nós prestarmos atenção, os discípulos ficaram desesperados. E agora o Jesus estava fazendo o quê? Quem presta atenção? Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Gente, Jesus queria dar uma lição nos seus discípulos, porque ele passou o dia todo ministrando, e ainda eles não tinham fé. Se eles viram Jesus ministrando, Jesus fazendo os seus prodígios, cura, milagre, eles mesmos era para se levantar, ministrar ali. Eu estou com o meu Redentor, com o meu Salvador, nada vai acontecer nada comigo, não. E eles ficaram amedrontados. Senhor, eu vou morrer. Mas Jesus estava no barco. Quando Jesus está no barco, meus amados, vai ter porta. Você vai passar, lembra do processo? Você vai passar pelo processo. Vai doer? Vai, porque todo processo é doloroso. Mas você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Amém, amado? Então, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. As tempestades são pedagógicas. Quem gosta de escola. Ali, as tempestades são pedagógicas. Jesus sabia que uma tempestade se aproximava. Jesus sabia. Com certeza, pois fazia parte da programação de aula daquele dia. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem sabiam que precisavam aprender. E possível confiar em Jesus durante a tempestade da vida? Sim. Jesus passou aquele dia inteiro ensinando a multidão e aos seus discípulos a parábola do reino. Mas ainda faltava uma aula prática e particular para todos os discípulos. E numa situação daquela, a pergunta de Jesus poderia parecer absurda. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Está no versículo 40, né? Jesus pergunta. Jesus queria ensinar para eles que não tinham razões para temer. Em primeiro lugar, porque ele tinha falado que chegariam ao outro lado. Segundo lugar, porque ele estava com eles. Eles não era para ter medo. E no terceiro lugar, ele estava tranquilo e dormindo. Ele estava tranquilo e dormindo, porque sabia que tudo aquilo fazia parte da agenda do Pai. E em quarto lugar, porque ele estava presente e o barco nunca ia afundar. A tempestade que passamos em nossas vidas, todas elas, sem exceção, têm um caráter pedagógico. São para nos ensinar. Eu gosto muito como na versão King James, a tradução do Hebreu 12:6, que fala: pois o Senhor nos disciplina a quem ama, educa todo aquele a quem recebe como filho. Jesus queria apenas dar uma lição, porque ele já tinha uma missão lá, que ele ia tirar os demônios de um demoniado. Às vezes nós lembramos apenas da parte da correção, da disciplina. E é verdade, o Senhor nos disciplina e nos corrige. Aquele que ama, mas ele também educa, ele também ensina. E muitas vezes usa as situações que passamos em nosso dia a dia para isso. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, fez questão de lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que eu amo a Deus. Não importa, meus amados, qual o problema que você está passando. Não importa a dificuldade que nós vamos passar amanhã. Isso não importa, porque vai ser um processo. E todos nós temos que passar. Nós apenas temos que saber administrar, passar pela essa tempestade. Porque você tem que pegar... Jesus está me ensinando alguma coisa. Porque às vezes nós pensamos, poxa, o inimigo está tentando mais uma vez me derrubar. Nem tudo é o inimigo. Mas sim, Deus querendo te ensinar, ou Deus querendo te dar algo melhor. Às vezes nós perdemos para ganhar. Se Jesus tirou alguma coisa de você que vocês gostam muito, não fique triste. Vai que Jesus quer te dar algo melhor para você e para a sua família. Amém, amados? Para finalizar, imagino que o mais difícil para os discípulos não tenha sido a tempestade, mas o sono de Jesus enquanto ele dormia. O ato de dormir no barco levou-se ao pensar que ele estava indiferente quando ao perigo que passavam. E nós não temos também muitas vezes a mesma sensação que estamos só. Não. Nós perguntamos, o que aconteceu? Será que Deus não está comigo? Mas o Salmo 121 nos responde. Salmo 121 nos responde. Você nunca está só. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Ele está todo dia conosco, não importa que esteja no teu barco, não importa que esteja na tua casa, com a tua família, no teu trabalho, basta você crer, basta você confiar. Porque lá em Mateus, se eu não me engano, 11, 28 diz que vinde a mim que todos que estão cansados e sobrecarregados. Isso é um processo. Às vezes nós estamos cansados do nosso dia a dia. Esse fardo que ele fala no Mateus 11, 28, é nossos problemas também, sabiam disso? Fardo é problema. E aí, muitas das vezes nós não conseguimos carregar só. E esquecemos que existe um Deus Todo-Poderoso falando para mim e para você, vinde a mim com teus problemas, vinde a mim, você que está cansado, joga, despeja em cima de mim, que eu vos aliviarei. Ele nos fala. A graça de Jesus já nos abundou. Basta nós crermos que vai acontecer. Porque o processo do problema, da tempestade, nós vamos ter que passar. Mas é melhor nós passarmos com Jesus do que sem Ele. Porque se a gente for para a palavra diz que nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Você não está aqui à toa, você está aqui porque você é escolhido de Deus. Eu falei isso no início da ministração. Você é amado, você é escolhido, você é um canal de bênção. Muitos daqui chegaram cansados do trabalho, muitos estão aqui, Jean, tem algo que fazer ainda. E Jesus conta contigo. Você é o farol que vai iluminar outras vidas que estão lá fora. Você é um escolhido de Deus, você é um canal de bênção. E os teens estão aí precisando. E eu vou me desafiar hoje, cadê a Nai? Anota aí, Nai. Lá vai ser para o dia 11, dia 1º, 2, 3. Eu vou abençoar um também. Vai ser através de um sorteio. Vamos fazer um voucher de R$200. Aí tu elabora um sorteio para uma pessoa, para um teens que vai ser abençoado. Amém? Os teens têm que ser abençoados. Eles são a essência dessa igreja. Os jovens estão crescendo de tal forma e nós temos que abraçar eles de tal maneira, como Jesus nos ama de tal maneira. Então, abençoe os teens, que eles vão crescer nessa essência. Porque depois de mim, depois de você, pai e mãe, são nossos filhos. E nós temos que deixar um legado. Herança é diferente de legado. Herança é financeiro. Legado é o que você ensinou para os seus filhos. O que você vai deixar para os seus filhos. Amém, amados? Fique de pé nessa noite e aplaude o Senhor.
Não importa se Jesus está dormindo. O mais importante é que Ele está no nosso barco. Ele está só esperando você. Porque Ele já falou: vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos te aliviarei. E o fardo dele, ei, não esquece, o fardo dele é leve. Não leva esse fardo não é seu, não. Esse problema que você está levando, não importa. Coloca na mão de Jesus. Ele é nosso advogado. Ele é nosso aba. Ele é nosso mestre. Ele já te escolheu. Você é mais vitorioso. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 9. Ele fala: seja forte, corajoso, não desanime, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo aonde você for. Aleluia. Aonde nós for, nosso Deus Jesus estará conosco.